Por acaso você já imaginou? E se eu colocasse 150 mil reais em um CDB hoje? Quanto esse dinheiro renderia? Então, eu investi exatamente esse valor no CDB para te mostrar como que funciona esse investimento e quanto que rendeu dia por dia até completar um mês. Até o final desse vídeo, eu também vou te mostrar se você já conseguiria viver de renda passiva apenas com esse dinheiro investido. Para quem está chegando agora no canal, meu nome é Marcelo Bellini e nesse canal eu te ensino a investir melhor, ganhar mais dinheiro e ser mais rico todo dia. Então se esse assunto te interessa, já se inscreva e ative o sininho para não perder mais vídeos como esse toda semana. Mas já vamos ao que interessa. No vídeo de hoje eu vou te mostrar quanto que rendeu 150 mil reais investidos no CDB. Eu vou te mostrar quanto que rendeu por dia até completar um mês. Depois disso, eu vou fazer uma simulação do que aconteceria se eu não tirasse o rendimento e deixasse o investimento continuar rendendo. Ou seja, deixar os juros compostos fazendo o seu trabalho, de multiplicar ainda mais essa grana. Além disso, eu quero te ensinar uma estratégia simples que você pode fazer aí para acelerar muito o seu processo rumo à sua liberdade financeira. Eu sei que às vezes para você 150 mil reais pode parecer muito, ou de repente pode parecer pouco também. Independentemente disso, eu quero deixar bem claro aqui para você que a intenção de eu fazer esse vídeo não é me gabar por ter essa grana. Até porque, sinceramente, 150 mil reais não é tanto dinheiro assim. Você mal consegue comprar uma casa. Acho que você concorda comigo, né? É óbvio que para quem não tem nada, é um dinheiro bem interessante. Por isso o objetivo desse vídeo é te mostrar o quanto que esse dinheiro rendeu. Mas antes de mostrar o rendimento, pausa um segundo esse vídeo e responde aqui nos comentários. Você já começou a investir ou ainda está se preparando? E se você já investe, é mais renda fixa ou renda variável? A verdade é o seguinte, os juros da renda fixa ainda está muito alto. Na data que eu estou gravando esse vídeo, está em 15% ao ano. Isso significa que em um ano, se você colocar no investimento básico, você vai ganhar 15% em cima do seu capital. É uma das maiores taxas dos últimos anos. Por isso você precisa entender o potencial da renda fixa, para entender o quanto é importante você ter renda fixa para pensar no seu futuro financeiro. Mas não se engane, eu sou um grande fã da renda variável. Atualmente, eu tenho praticamente metade do meu patrimônio em ações e fundos imobiliários. Mas a renda fixa me traz certa segurança e previsibilidade. Eu uso ela para compor parte da minha reserva de emergência e de oportunidade, que aquele dinheiro tem que estar disponível quando eu precisar, tem que ter liquidez. Por isso minha preferência é sempre investir em CDBs que têm liquidez diária, porque só essa modalidade de CDB permite resgatar a grana sem nenhum tipo de carência. Imagine que aconteça algum imprevisto com o meu carro, eu preciso de 5 mil reais urgente. Da onde eu vou tirar essa grana? Ué, você pode usar seu cheque especial. Você tá me tirando, né? Eu jamais faria isso. E eu vou te explicar o porquê. Hoje, quando você investe, você tem que deixar a grana parada um ano inteirinho para ter um rendimento bruto de aproximadamente 15%. E olha que a taxa tá altíssima. Agora, olha a média dos juros do cheque especial. Imagina esses juros trabalhando nesse ritmo contra você. Vai te deixar exponencialmente mais pobre. Galera, entenda de uma vez por todas. Cheque especial só em último caso. Eu organizo minhas finanças para nunca precisar. Por isso é tão importante ter a reserva de emergência. Mas a reserva de oportunidade é tão importante quanto. Imagine que eu tenho esses 150 mil reais aplicados e amanhã do nada aparece uma oportunidade de eu comprar um imóvel de 200 mil por 120 mil. Se meu dinheiro tá travado, ou seja, com carência, eu perderia essa oportunidade. Agora, se minha grana tem liquidez diária, eu posso resgatar para fazer esse negócio e ganhar ainda mais dinheiro. Entendeu? Por isso liquidez vale ouro. Se for para abrir mão da liquidez, o retorno tem que valer muito a pena. Mas você pode estar aí pensando, Putz, 150 mil reais de reserva de emergência? Não é exagero, não? depende da sua renda. Se seu gasto mensal é 5 mil reais por mês, 150 mil pode parecer muito para uma reserva de emergência. Mas se você gasta 25 mil reais por mês, isso significa só 6 meses do seu custo mensal. Eu confesso que eu gasto bem menos do que isso. Mas eu gosto de ter uma reserva de emergência e de oportunidade bem generosa. Simplesmente para eu sentir paz, para ficar mais tranquilo, para não ter que ficar desesperado se acontecer algum imprevisto financeiro. Eu já tenho exemplos o suficiente de pessoas bem próximas a mim que passaram muito perrengue porque nunca pensaram no futuro. Querem viver só o dia de hoje. Não tem jeito, galera. Quem age assim, mais cedo ou mais tarde, vai sofrer as consequências. Por isso, não me julguem. Eu prefiro não arriscar todo o meu dinheiro, mas dormir tranquilo. Bom, antes de eu te mostrar quanto que rendeu 150 mil reais no CDB, eu preciso te explicar bem rapidinho como que funciona o CDB. Eu quero que você entenda pelo menos o básico, de uma forma bem didática e objetiva. Começando pelo começo. O que é um CDB? Entenda CDB como um empréstimo para algum banco. Se você aplicar no CDB do Itaú, você está emprestando dinheiro
dinheiro pro Itaú. Se você aplicar no CDB do PagBank, você está emprestando dinheiro pro PagBank. E toda vez que você empresta esse dinheiro, você recebe um juros sobre esse dinheiro. Mas qual o valor desses juros, Marcelo? Depende da taxa que o banco quer te pagar. Existe muita diferença entre um CDB que você faz no Bradesco e um CDB que você faz, por exemplo, no Banco Sofisa. Por isso, na hora de investir, não basta você saber qual é o investimento. Você precisa saber qual a taxa que esse investimento está pagando. Muita gente chega para mim e pergunta: Marcelo, vale a pena investir no CDB? Não tem como eu responder isso se eu não souber qual a taxa que o banco vai pagar por esse CDB. A maioria dos bancos, para pagar a taxa do CDB, olha primeiro para o CDI, que é uma taxa que tem um valor bem próximo da taxa Selic, que é essa taxa de 15% que eu falei no começo do vídeo. Se a taxa Selic está 15%, o CDI está 14,9%. Vamos para um exemplo prático e real. Esse CDB que eu investi os 150 mil, ele rende 105% do CDI. Como eu falei, o CDI hoje está em 14,9%. Ah, e como que eu sei quanto que está o CDI? Simples, escreve aí no Google o CDI hoje, que vai aparecer para você o valor. Muita gente, quando pensa em renda fixa, acha que aquele dinheiro sempre vai render um determinado tanto e pronto. Mas a renda fixa nem sempre é fixa, porque ela vai sofrer variações ao longo do tempo. Ixi, Marcelo, agora tá ficando complicado, hein? Você tá esquentando a cabeça à toa. Eu vou te explicar e você vai ver que é bem simples. Existem 3 tipos diferentes de CDBs. Vamos começar pelo pós-fixado, que é o que eu apliquei. Nesse tipo de CDB, você só vai saber o rendimento exato lá no final, quando você for resgatar ou quando o CDB vencer. O CDB que eu coloquei minha grana paga uma taxa de 105% do CDI. Isso não muda, mas existe um comitê que de em 45 dias pode alterar a taxa Selic. Esse comitê é o Copom. É ele quem decide se mantém, aumenta ou reduz a taxa atual. E se a taxa Selic mudar, o CDI automaticamente vai mudar. E seu CDB, que paga uma porcentagem do CDI, também vai mudar. Então o que acontece na prática? Simples. Você pode começar com uma taxa mais alta, por exemplo, 15% ao ano, mas no meio do caminho, essa taxa pode diminuir e chegar em 10% ao ano, por exemplo. Por isso, você só vai saber exatamente quanto aquele dinheiro vai render depois que o CDB vencer ou você resgatar. É lógico que para um período curto assim, tipo um mês, fica muito mais fácil você calcular a rentabilidade. Então, resumindo e dando um exemplo real, como o CDB que eu investi paga 105% do CDI e o CDI hoje está em 14,9%, o meu CDB vai render 105% de 14,9%, ou seja, 15,64%. Lembrando que esse rendimento é bruto. Mas daqui a pouco eu falo dos impostos, para não confundir a sua cabeça. Um outro tipo de CDB é o pré-fixado, que é o mais simples de todos. Quando a gente vê um investimento que mostra pra gente a taxa, ao invés de uma porcentagem do CDI, é um investimento pré-fixado. Ou seja, já tem uma taxa pré-determinada. Nesse caso, se você investir aqui, você vai ter garantia de uma taxa de 13,7% pelos próximos 1.086 dias. Não importa para quanto que vá a taxa do CDI. Peraí, Marcelo, deixa eu ver se eu entendi. Hoje o CDI tá 14,9%, certo? Certo. Até a data de gravação desse vídeo, tá em 14,9%. O CDB que você investiu paga 105% dessa taxa, ou seja, mais que 15% ao ano. Isso mesmo. Então por que raio eu travaria uma taxa de 13,7% por 1.086 dias se eu posso ganhar mais no CDB pós-fixado de 105% do CDI? Ótima pergunta. Presta atenção que esse conceito vai te impedir de perder dinheiro. Provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, a taxa do CDI vai ter começado a cair, porque a gente está há muito tempo numa taxa altíssima e tudo indica que logo terá queda nessa taxa. A pergunta é, será que daqui 1.086 dias não é provável que essa taxa esteja abaixo de 13,7%? Vamos supor que daqui 2 anos essa taxa chegue em 10%. Se você travar agora uma taxa de 13,7%, pode ser que na média você garanta uma taxa maior do que simplesmente investir no CDB pós-fixado agora. Tudo vai depender das mudanças das taxas de juros. Esse risco sempre existe. Se você faz um CDB que acompanha o CDI e o CDI subir, você ganha mais. Mas se começar a cair, você vai ganhar cada vez menos. Por isso que em momentos de queda da taxa Selic, pode ser interessante fazer CDBs pré-fixados também. Acho que só essa explicação já vale o like nesse vídeo, né? Agora indo para o último tipo de CDB, os CDBs híbridos, que é a junção do pós-fixado mais o pré-fixado. Olha esse exemplo, CDB que paga CDI mais 1,5% ao ano. Isso significa que você vai receber de juros todo ano o valor do CDI mais uma taxa fixa de 1,5%. Esse tipo de investimento não é tão normal você achar. O mais comum é você encontrar assim, IPCA mais uma taxa fixa. O IPCA, assim como o CDI, também é uma taxa de juros pós-fixada, muito usada para remunerar investimentos de renda fixa. Eu falo que é uma taxa pós-fixada porque ela também varia, assim como o CDI. Para quem não sabe, o IPCA é a taxa que mede a inflação, que atualmente está na casa de 4,5% ao ano. Então, quando você faz um CDB desse tipo, quer dizer que você vai receber, por exemplo, essa taxa de 4,5% mais uma taxa fixa de 9% acima dessa inflação. Mas não esqueça que o IPCA pode subir ou cair. Então você só vai saber o rendimento verdadeiro no vencimento da aplicação. Mas aí você pode estar pensando, tá, beleza, entendi como funciona esses CDBs, mas agora eu até me perdi. Qual foi o CDB que você investiu 150 mil? De que banco é? O CDB que eu investi é um CDB de liquidez diária do Banco Sofisa Direto, que paga uma taxa pós-fixada de 105% do CDI. Eu escolhi esse CDB
CDB porque eu queria liquidez para poder resgatar quando eu quiser, já que esse valor é minha reserva de emergência e de oportunidade. E fiquem bem espertos em relação a isso, tá? Porque existem diversos tipos de CDBs que são pós-fixados, mas não tem liquidez diária. Ou seja, você só vai conseguir resgatar seu dinheiro lá no vencimento. Então fica muito esperto quando você for fazer esse tipo de investimento. Porque se você tomar uma decisão errada, você pode ficar travado e ficar sem aquele dinheiro até terminar a carência. Por isso, eu escolhi um CDB de liquidez diária, porque faz muito mais sentido para mim, já que esse dinheiro tem que estar disponível para quando eu precisar. Um outro ponto importante, quando a gente fala de CDB, é o imposto de renda, que já é automaticamente descontado quando o dinheiro cai na sua conta. Mas isso faz o seu rendimento diminuir. E não tem como escapar, mas tem como amenizar. Funciona assim: se você resgatar até 6 meses, vai ser descontado 22,5% de IR do seu rendimento. De 6 meses a 1 ano, 20% de imposto. De 1 ano a 2 anos, 17,5% de imposto. E acima de 2 anos, 15% de imposto. E tem mais uma coisa: se você resgatar o seu investimento antes de completar 30 dias, você vai pagar IOF sobre esse rendimento, que é um outro imposto. Por isso seria muito bom deixar o seu dinheiro aplicado por pelo menos 30 dias, porque pelo menos você foge desse imposto. Uma outra coisa que você pode estar pensando é o seguinte: o CDB é um investimento seguro? Geralmente sim. Galera, eu escolhi um CDB do Banco Sofisa, que é um banco que existe há mais de 50 anos. É um banco super consolidado e lucrativo. Além disso, até R$250 mil, o CDB conta com a proteção do FGC. Por isso eu não invisto por bancos tradicionais. Eles pagam muito pouco, pois vendem a ilusão que são mais seguros. Existem bancos de segunda linha que têm uma ótima saúde financeira e pagam bem mais. Mas você é livre para investir onde achar melhor. Mas se eu coloquei 150 mil no Banco Sofisa, no mínimo eu confio nessa instituição, né? Mas agora, vamos finalmente ver quanto que rendeu por dia R$150 mil aplicados no CDB, com uma taxa de 105% do CDI. Será que dá para viver de renda com esse dinheiro? É isso que a gente vai ver agora. Bom, após um mês, chegamos no rendimento bruto de R$ 1.834. Percebeu que após 30 dias o IOF zerou? Mas olha a lapada do imposto de renda, R$ 412. Então se eu decidisse resgatar só os juros para usar essa grana, cairia na minha conta R$ 1.421. Ainda assim um belo valor, né? Mas não o suficiente para viver. Daria sim para pagar algumas contas. Mas creio que atualmente ninguém conseguiria viver com menos que um salário mínimo. Mas agora eu quero mostrar algo curioso para você. Se a taxa de juros se mantivesse nesse patamar de 15% ao ano e você decidisse resgatar todo mês esse rendimento por 3 anos seguidos, você resgataria R$ 51.170,05 e manteria intacto os seus 150 mil. Lógico, um poder de compra bem menor, porque todo ano seu dinheiro é corroído pela inflação. Mas imagine outra situação. Vamos dizer que você não precisa usar esse rendimento porque você já tem seu salário e pode deixar os juros compostos desse CDB fazer efeito. No final de 3 anos, só por não ter resgatado os rendimentos, você teria ganhado de juros R$ 81.961,29. Se nesse momento você decidisse resgatar, você pagaria a menor alíquota de IR, 15%. Então sobraria na sua mão R$ 69.667,09. Olha a diferença, resgatando todo mês R$ 51.170. Deixando os juros compostos trabalhando, R$ 69.667. Uma diferença de R$ 18.527,04. Se a gente diluir esse valor em 3 anos, a gente está falando de R$ 514,64 a mais todo mês, só por não mexer nessa grana. Esse é o poder dos juros compostos. Isso que a gente está falando só de 3 anos. Imagine se fosse 5, 10, 20 anos. Isso dá uma diferença bizarra. Mas você pode estar pensando agora: ah, Marcelo, mas está aplicando 150 mil. É muito impossível para mim. Como que eu vou chegar nesse valor? Exatamente como eu cheguei. Com muita paciência e disciplina. Investir é uma construção. Se você consegue investir hoje R$50 por mês, já é um ótimo começo. Logicamente, quanto maior for o seu aporte mensal, mais rápido você vai chegar no seu objetivo. O ideal é você continuar investindo todo mês para acelerar essa construção de patrimônio. Para você ter uma noção, se você começar do zero, investindo só R$350 por mês e conseguir manter uma taxa média de 12% ao ano, que é uma taxa mais realista, bem menor do que a taxa atual, em 30 anos, você passaria de R$1 milhão. E olha que interessante, o dinheiro que você efetivamente investiu nesse tempo foi só R$126 mil. O restante foi apenas os juros do seu investimento. Entendeu como os juros compostos têm um papel crucial para você crescer seu patrimônio? Se você não entender os juros compostos e usar ele a seu favor, você vai passar a vida inteira trocando tempo por dinheiro, trabalhando cada vez mais, mas vendo o patrimônio crescer cada vez menos. Quem não usa os juros compostos, trabalha para fazer dinheiro. Quem tem os juros compostos, faz o dinheiro
dinheiro trabalhar para si mesmo. É exatamente por isso que duas pessoas com o mesmo salário podem terminar a vida em lugares completamente diferentes. Uma cansada, preocupada, sempre recomeçando do zero. E a outra com patrimônio que cresce, mesmo quando ela não faz absolutamente nada. Agora me responde aqui nos comentários, sem pensar muito. Se você parasse de trabalhar hoje, quanto tempo seu dinheiro conseguiria te sustentar? Um mês? 3 meses? Nenhum? É por isso que eu fiz essa aula. Para você entender, de uma vez por todas, como esse jogo funciona. Nessa aula, eu te mostro passo a passo como os juros compostos realmente trabalham. Sem conta difícil, sem linguagem complicada. Você vai enxergar onde a maioria erra, porque tanta gente desiste no meio do caminho, e o que muda quando você para de correr atrás do dinheiro e passa a construir patrimônio de verdade. Te vejo daqui a pouco.